Newton Prado representa para nós lemenses coragem, força, determinação e patriotismo. Ele era, como todo jovem, ele era idealista. O que mais me chamou a atenção foi o patriotismo, a coragem de um jovem a lutar por um ideal. O Newton Prado simboliza um herói, porque ele foi um tenente que, sabendo que ele ia morrer, ele foi contra a ditadura. Muitos lemenses, moradores e turistas que passam aqui pela Praça Rui Barbosa e observam esse busto não imaginam quão importante é esse personagem para a história da nossa cidade e para a história do Brasil. Aqui estão os restos mortais do tenente Newton Cizenão do Prado, que participou da revolta do Forte Copacabana no ano de 1922. E essa história começa por aqui. Newton Prado nasceu em junho de 1897, na cidade de Leme, na fazenda Criciúmal. É muito importante a gente falar sobre uma questão muito importante, que ele nasceu em 1897 e Leme teve a sua emancipação política em 1895. Era uma cidade muito pequena, não tinha nem 10 mil habitantes. E a principal atividade econômica da cidade de Leme nesse período era o café, o período dos coronéis do café. Então foi nesse período que Newton Prado nasceu aqui na cidade de Leme. Seus pais eram Fileta Benaton Prado e Pedro da Silveira Prado, que vieram para cá se estabelecer. Não sabemos os motivos que levaram a família de Newton Prado se estabelecer em Leme, mas aqui eles ficaram por bons anos, por mais de 10 anos, e fizeram a criação de Newton Prado. O pai de Newton Prado, Pedro da Silveira Prado, exerceu diversas funções aqui na cidade de Leme. Ele atuou como administrador da fazenda Criciúmal, onde também Newton Prado estudou na escola rural, e depois ele se estabeleceu aqui no centro da cidade, na rua João Pessoa, onde a rua João Pessoa esquina com a 29 de agosto. Pedro da Silveira Prado se destacou a diversas funções aqui na cidade de Leme e também foi vereador e presidente da Câmara. Não se sabe ao certo os motivos que levaram à mudança da família de Pedro da Silveira Prado para outros locais, que eles moraram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, segundo pesquisadores e moradores locais, provavelmente o pai de Pedro da Silveira Prado teve problemas políticos com personagens da nossa cidade. Enquanto Newton Prado esteve em Leme, ele estudou na escola Coronel Augusto César, terminando seu ensino primário, foi coroinha na Igreja Matriz São Manuel, no templo do cônego Ângelo de Assumpção, e também participou da banda de música infantil que existia na nossa cidade. Após o término dos seus estudos, ele mudou-se para a cidade de São Paulo. Não se sabe ao certo, porque ele estudou num seminário, se ele queria ser padre realmente, mas é essas informações que nós temos sobre esse personagem da história da nossa cidade. Newton Prado entrou no exército no ano de 1917. Foi soldado, foi cabo e sargento. No ano de 1920, ele foi promovido ao posto de segundo tenente e designado para servir aqui no Forte Copacabana. Aqui, Newton Prado viveu seus últimos anos de vida, até a eclosão da revolta do Forte Copacabana do ano de 1922. No início da década de 1920, o Brasil encontrava-se em um momento crucial de sua história. Às vésperas do centenário da independência, a sociedade brasileira passava por transformações significativas, tanto no campo político quanto no econômico e cultural. O país enfrentava crises econômicas severas com o preço do café, que era o principal produto de exportação, e estava em declínio, afetando drasticamente as finanças públicas. O cenário político, por sua vez, era dominado por um sistema oligárquico, em que a política do café com leite consolidava o poder das elites de São Paulo e Minas Gerais, alternando a presidência entre os representantes desses dois estados. No entanto, esse equilíbrio de poder começou a ruir à medida que estados menos influentes como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul se opunham ao controle hegemônico de São Paulo e Minas. Olha, naquela época existia a chamada política do café com leite. Era dominada pelos representantes dos cafeicultores de Minas e de São Paulo. Esse conjunto de produtores rurais que dominavam a política eram chamados de oligarquias. Então, por exemplo, os produtores de açúcar do Nordeste formavam a oligarquia nordestina. Os estancieiros do Rio Grande do Sul formavam a oligarquia gaúcha. Então,
Então, essas oligarquias é que dominavam a política brasileira. Mas, embora, entre aspas, fosse uma democracia, as eleições eram fraudulentas. Os colonos dos grandes fazendeiros votavam em quem o fazendeiro mandasse. Por quê? Porque a votação era a descoberta e tinha lá os fiscais, os capangas dos fazendeiros, que falassem o dito cujo do funcionário votou em quem o coronel tinha mandado. Porque se ele não votasse, viria uma represália. Então, morto votava. Além do que, existia também, depois de eleito, existia uma chamada comissão verificadora. Essa comissão verificadora é que daria o aval ao eleito. Se a comissão não desse o aval a essa pessoa que foi eleita, ele não podia exercer o mandato. Então era tudo combinado, né? E os tenentes, eles vinham mais das classes médias e eles percebiam que o povo brasileiro era manipulado. Por que era manipulado? Porque a maioria era ignorante. Não existia, assim, uma expansão da alfabetização no Brasil. Eram poucas pessoas que eram alfabetizadas. Então os tenentes achavam que eles é que deveriam conduzir a política e não uma elite econômica que tomava atitudes em benefício dos próprios interesses. Acontece que essa ideia dos tenentes não é que eles aceitassem uma democracia com todos os setores da sociedade governando. Não, eles achavam, eles militares, é que tinham mais conhecimento para governar. Então, se nós analisarmos hoje, eles queriam uma espécie de ditadura, embora fossem eleitos. E aí houve esse embate entre o interesse dos tenentes e da oligarquia e os problemas de eleição do Epitácio Pessoa, que foi assassinado, e depois houve o levante. A eleição presidencial de 1922 se tornaria o estopim de uma crise latente. Arthur Bernardes, o candidato da situação, era o representante das oligarquias dominantes de Minas Gerais e São Paulo. Por outro lado, a oposição, organizada na Reação Republicana, lançou a candidatura de Nilo Peçanha, ex-presidente da República e símbolo da insatisfação de estados como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. O clima de polarização e divisão era acentuado, refletindo um esgotamento do sistema político da Primeira República, que cada vez mais falhava em atender às demandas de uma sociedade em transformação. Além do campo político, outro fator de extrema importância começava a surgir: o crescente descontentamento no exército. Os militares, que haviam sido protagonistas da proclamação da República em 1889, estavam frustrados com o governo e a elite civil. A liderança civil do ministro da Guerra, Pandiá Calógeras, e as reformas implementadas pela missão militar francesa nos anos anteriores tinham modernizado o exército, mas também alienado muitos oficiais. Esses jovens oficiais, conhecidos como tenentes, estavam desiludidos com o ritmo lento de ascensão na carreira militar e com o desprezo percebido da elite civil em relação às Forças Armadas. Entre esses tenentes estava Newton Cizenando Prado, que desempenharia um papel fundamental na revolta do Forte Copacabana em julho de 1922. Falar em pensamento político-militar na Primeira República remete a todo um debate da formação desse pensamento, que está muito ligado à formação profissional, intelectual deles. Então, quando você fala em pensamento político, é muito importante que a gente registre que a formação cientificista do século XIX, que vem lá com uma grande legitimidade no século XIX, através da escola militar, né, em alguns momentos localizada na Praia
Praia Vermelha, em outros momentos localizadas no centro do Rio, eles formavam um militar extremamente científico com ênfase na teoria. Então eles é um militar muito teórico. E esse militar teórico, para se ter uma ideia quando eu estou falando de teoria, de um militar teórico, é um militar que saía da escola sem saber atirar, que logo depois de se formar oficial, ele tinha que ir para uma escola preparatória de tiro. E nessa escola preparatória de tiro, ele aprendia o básico, marchar, atirar. Então esse militar teórico, que o José Murilo de Carvalho chama de soldado cidadão, ele era um militar que participava mais da política, ele tinha tempo para participar da política do que participar da vida do quartel. Então você pega em alguns discursos, em alguns relatórios ministeriais, por exemplo, ministros reclamando que o militar ele se formava, ia para um quartel, participava do hasteamento da bandeira, da ordem do dia dos seus soldados e depois ele ia embora para casa, meio-dia. Então esse militar acabava tendo tempo para pensar e participar do processo político brasileiro. Então por isso é que você percebe claramente que existem um modelo intervencionista, de militar intervencionista, que está muito claro na literatura, em parte por conta dessa formação que os aproximava da sociedade civil. Então isso é muito claro, não só por conta desse modelo chamado cientificista, mas também em que eles eram formados. Normalmente eles eram formados na área de engenharia. Engenharia e artilharia eram duas armas consideradas armas científicas. Pela literatura, ela identifica esses oficiais como armas científicas. O que são essas armas científicas? Nós temos que pensar que são campos técnicos que o Brasil não formava, a sociedade civil não formava. Então, a primeira universidade de engenharia, que é no centro do Rio, que é a UFRJ, é um desmembramento da Escola de Engenharia Militar. Então, a primeira escola de engenharia civil, ela saiu de dentro da Escola de Engenharia Militar. Então, você acaba formando um corpo técnico extremamente importante para a formação do Estado e também acaba contribuindo na formação da nação. Então, esses oficiais mais técnicos da área de engenharia, de artilharia, estavam sempre participando do dia a dia da sociedade, construindo pontes, ferrovias, nada diferente do passado colonial, onde eles estavam envolvidos na construção das fortificações, na defesa do território, através dessas fortificações essas que geraram as primeiras cidades brasileiras. Então, você acaba percebendo um amálgama do militar com a sociedade civil. Mas que militar é esse? O engenheiro, o artilheiro, que tem uma formação cientificista. Então, os primeiros modelos de pensamento político militar estão ligados a esse corpo científico e é um pensamento que trata a questão intervencionista como parte desse processo, porque o próprio Estado colonial português e depois o Estado independente brasileiro usam desses militares no seu processo político, na sua evolução, na construção do Estado, na construção do território, na defesa do território. E pior ainda, então quando você começa a evolução do Estado, o crescimento do Estado, um processo mínimo de urbanização que seja, um processo de ruralização e crescimento econômico, você começa a ter tensões sociais. E quem são os elementos que vão reprimir essas tensões sociais? Militares. Então vão ser usados como força de segurança pública. Nos anos que antecederam a revolta, o descontentamento dentro do exército aumentava. A gestão de Pandiá Calógera e a forte presença da missão francesa foram alvos de críticas, tanto pelo caráter técnico e distante das reformas, quanto pela percepção de que os civis estavam controlando o exército, o que para muitos oficiais era visto como uma afronta. A gota d'água veio em 1921 com a crise das cartas falsas. Nesse episódio, cartas atribuídas a Arthur Bernardes, que supostamente insultava o Marechal Hermes da Fonseca e os militares em geral, foram publicadas no jornal Correio da Manhã. Embora se comprovasse posteriormente que as cartas eram falsas, elas tiveram o efeito de inflamar as tensões entre os oficiais e o governo, especialmente entre os jovens tenentes, como Newton Prado, que viu naquelas ofensas uma prova de que a elite civil havia traído a República.
Hermes da Fonseca, uma figura respeitada entre os militares, passou a ser o centro de uma oposição dentro do exército, e o clube militar, que ele presidia, tornou-se o ponto de articulação de uma resistência crescente contra o governo de Epitácio Pessoa. A eleição de Arthur Bernardes, marcada para o 1º de março de 1922, se aproximava em meio a esse clima de crescente agitação. Quando Bernardes foi declarado vencedor, sob fortes acusações de fraude eleitoral, a insatisfação atingiu seu auge. No exército, a divisão entre legalistas e revolucionários se intensificava. Muitos jovens oficiais formados na Escola Militar do Realengo estavam dispostos a lutar contra o que viam como a corrupção do sistema político e a submissão do exército ao poder civil. Newton Prado, como muitos de seus colegas, acreditava que o exército tinha o dever de moralizar a política e restaurar a dignidade republicana. Para esses tenentes, o exército não deveria ser apenas uma força armada, mas também um baluarte contra a corrupção e os abusos das oligarquias. A situação atingiu um ponto de ruptura em junho de 1922, quando Hermes da Fonseca foi preso e o clube militar foi fechado pelo governo, após uma série de críticas públicas ao presidente Epitácio Pessoa. A prisão de Hermes da Fonseca foi vista como um ataque direto à honra do exército, e para muitos militares, especialmente os jovens oficiais, isso não podia ficar sem resposta. A prisão foi o estopim que uniu os tenentes na ideia de uma revolta. Em junho de 1922, a conspiração para depor o governo e impedir a posse de Arthur Bernardes tomou forma no Rio de Janeiro. A revolta seria liderada pelos tenentes da Escola Militar do Realengo e do Forte de Copacabana, e pretendia se espalhar para outras guarnições do exército pelo país. No entanto, o plano não saiu como esperado. A revolta começou na madrugada de 5 de julho de 1922, mas o esperado apoio de outras unidades militares não se concretizou. Isolados, os revoltosos do Forte de Copacabana, liderados por oficiais como Newton Prado, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, logo perceberam que estavam sozinhos. O Forte de Copacabana, uma fortificação estratégica com vista para a Baía de Guanabara, tornou-se o centro da revolta. Bom, Copacabana, no início do século XX, era uma área de praia afastada, um subúrbio bem afastado, de difícil acesso. Você chegava aqui de bonde, poucas pessoas tinham condição própria, então você via algumas casas de veraneio quase aqui. No século XIX, o imperador ele vinha tomar banho de praia aqui, que era isolado. Então era um local adequado à construção de uma fortificação, porque um forte ele sempre pode ser bombardeado pelo inimigo. Então se ele fosse bombardeado, não havia risco de afetar a população em torno. Esse é um forte de concreto, com cúpulas de aço. Ele é feito para resistir a um bombardeio de navios de canhões de grande porte. A cúpula de aço tem mais de 2 metros de espessura. Então é um tipo de construção que foi muito defendido na Europa no final do século XIX, e foram feitos vários fortes desse tipo. Esse é um dos maiores que teve no mundo na época. Ele tinha canhões com 30 centímetros de calibre. Toda fortificação ela é pensada para ser autossuficiente. Se houver um ataque, por exemplo, houver um desembarque por terra lá em Guaratiba e o pessoal vier por terra para cá, o forte tem que ter condições de se autossustentar e de se defender. Então ele tem 4 grandes canhões, 2 de 190, 2 de 305 milímetros e 2 de 75. Esses 75 eles são em torres em eclipse. Elas levantam e descem. Essas torres de 75 são para defesa aproximada. Se viesse alguém atacar o forte, eles atirariam contra o inimigo. Também tem aqui nessa via de acesso um muro do forte que tem 14 metros de espessura, tem umas aberturas para os soldados atirarem em quem estiver atacando o forte. Dentro do forte você tem quartéis, os soldados e oficiais dormirem em banheiros, instalações de força. A usina geradora de força do Forte de Copacabana, durante alguns anos, produzia energia para abastecer todo o bairro de Copacabana. O ideal é que o forte sempre tivesse condições de funcionar, não importa o que estivesse acontecendo fora dele. Newton Prado e seus companheiros se prepararam para resistir ao cerco das forças legalistas. O plano inicial era mobilizar outras unidades militares na capital, mas a maioria dos oficiais superiores permaneceu leal ao governo, e a revolta ficou restrita ao Forte de Copacabana.
O governo reagiu rapidamente, mobilizando tropas e iniciando o bombardeio ao forte. As forças terrestres, apoiadas pela artilharia e pela marinha, começaram a cercar os revoltosos. Encouraçados como São Paulo e o Minas Gerais foram posicionados para bombardear a fortificação. A situação para Newton Prado e seus companheiros tornava-se cada vez mais desesperadora. O número de soldados no forte era pequeno e suas defesas estavam rapidamente se desgastando sob o fogo pesado do governo. Mesmo assim, os tenentes no forte se recusaram a se render. Para eles, aquela batalha não era apenas uma questão de sobrevivência, mas um gesto de desafio contra o que viam como um governo corrupto e ilegítimo. O bombardeio ao forte continuou por dias e, quando ficou claro que a derrota era iminente, os tenentes decidiram que não se integrariam sem lutar. Bom, o forte, os canhões estão instalados em cúpulas giratórias. Eles podem atirar em todas as direções, inclusive em direção da cidade. Chegou a haver disparos feitos contra a cidade. E contra outro forte do exército, que é o forte do Duque de Caxias, que fica aqui atrás, ele acertou e matou 4 pessoas. Acertou o refeitório dele. Também disparou contra o quartel-general do exército. A cidade era um canhão muito grande, com uma granada explosiva muito forte. Podia causar um impacto na população civil muito grande. Ele colocava a cidade a refém do forte. Então quem controlasse as fortificações aqui tinha um poder de barganha muito grande. Por sorte, o bombardeio foi reduzido, porque a revolta começou com muita gente, vieram muitos soldados se juntar aos rebeldes, mas a rebelião foi, de certa forma, limitada. Era para ser uma rebelião da guarnição do Rio de Janeiro. Acabaram se levantando apenas a Escola de Aviação e o Forte Copacabana. Como não houve adesão, os que tinham vindo aqui para o Forte acabaram desistindo, indo embora. Chegaram a haver 342 pessoas aqui, no final eram 19. No dia 6 de julho de 1922, o grupo de oficiais e soldados decidiu realizar um ato simbólico de resistência. Eles cortaram a bandeira brasileira em pequenos pedaços, um para cada homem, simbolizando sua lealdade à pátria. Ao meio-dia, Newton Prado e outros 17 companheiros deixaram o Forte de Copacabana e marcharam pela Avenida Atlântica em direção às tropas legalistas, dispostos a enfrentar o inimigo em uma última batalha. Essa marcha, conhecida como a Marcha dos 18 do Forte, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história militar brasileira. Newton Prado estava à frente do grupo, demonstrando a coragem e a determinação que o havia caracterizado durante a revolta. Para Newton Prado e seus companheiros, a batalha final seria um ato de sacrifício pela pátria e pelos ideais republicanos. O pequeno grupo, armado apenas com fuzis e pistolas, marchou pela praia de Copacabana sob o olhar atento e curioso dos civis, que testemunharam o que parecia ser uma marcha para a morte. Quando chegaram à altura da praia, os revoltosos foram recebidos com fogo intenso das tropas legalistas, que estavam em posição numérica e estratégica em vantagem. O tiroteio foi brutal e implacável. Newton Prado e seus companheiros resistiram o quanto puderam, mas um a um foram sendo abatidos. Newton Prado, gravemente ferido, continuou lutando até não poder mais, sendo levado ao hospital e morrendo por complicações dos ferimentos sofridos. Apenas 2 dos 18 do Forte sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, ambos também feridos. A revolta do Forte Copacabana, embora militarmente derrotada, tornou-se um marco na história do Brasil. Newton Cisenando Prado e seus companheiros, conhecidos como os 18 do Forte, foram levados à condição de mártires da luta contra a corrupção e a dominação oligárquica. A resistência final na praia de Copacabana foi vista como um símbolo de bravura e sacrifício pela pátria. Os ideais que Newton Prado e os tenentes defendiam, moralidade, justiça e um exército leal aos princípios republicanos, inspirariam movimentos militares nas décadas seguintes. O movimento tenentista, iniciado em 1922 com a Revolta do Forte, continuaria a desafiar a ordem política na Primeira República nos anos seguintes. Outros levantes, como a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes, fariam eco ao mesmo ideal de moralização e reforma política, culminando na Revolução de 1930, que finalmente pôs fim à Primeira República e trouxe Getúlio Vargas ao poder. Newton Cisenando Prado pode ter caído no campo de batalha, mas sua memória e seu legado perduraram como um exemplo de integridade, coragem e patriotismo.
Para Newton Cisenando Prado e seus companheiros, a revolta do Forte de Copacabana não foi apenas uma luta armada, mas uma batalha moral para a alma do Brasil. Seus nomes ficaram gravados na história como heróis de uma causa maior, e sua luta pela renovação política e pela justiça permanece como um marco da busca por um Brasil mais justo e honesto. Após a morte de Newton Cisenando Prado, muitas homenagens foram feitas à sua memória. Na cidade de Leme, temos diversas homenagens no decorrer dos anos. Em Leme, nós tivemos a inauguração do busto, em homenagem a Newton Prado na década de 1930, a criação da Escola Newton Prado, na década de 60, a transladação dos restos mortais para a cidade de Leme, a criação da Semana Newton Prado e a criação da Medalha Newton Prado, a maior honraria da cidade de Leme. Na década de 1930, havia um grupo de jovens lemenses, eles tinham um jornal chamado Girassol. Esses jovens queriam fazer uma homenagem ao nosso herói. Então eles começaram a fazer uma campanha em prol da construção de um busto ao herói Newton Prado. Eles fizeram bailes na cidade, fizeram quermesses, os fazendeiros ajudaram com dinheiro, a população, cada um como podia, ajudava de alguma maneira para a construção desse busto. E esse busto foi inaugurado dia 5 de julho de 1931. A família de Newton Prado esteve presente, inclusive o irmão dele, João Batista Prado, que participou da Revolução de 32. Inclusive, as crianças da Escola Coronel Augusto César foram até a estação aguardar a família Newton Prado. Fizeram uma recepção muito bonita para a família Newton Prado. Foi uma inauguração muito importante para a cidade na época. Em 1968, dois jovens lideraram uma campanha para fazer o translado dos restos mortais de Newton Prado para Leme. Foi o Jacir Lombardi e o senhor João Mancini. E eles conseguiram trazer os restos mortais no dia 25 de agosto, no Dia do Soldado, de 1968. Foi liderado pela Polícia Rodoviária, veio pela Via Anhanguera, chegando aqui em Leme, foi feito um velório simbólico no tiro de guerra, uma missa também foi feita e Newton Prado foi enterrado na Praça Rui Barbosa, onde está situado o busto dele, no dia 1º de setembro de 1968. Também houve uma grande movimentação na cidade, a população participou nessas honrarias. No centenário da morte de Newton Prado, nós, instituições públicas e privadas, alguns lemenses também participaram de uma homenagem ao Newton Prado. Então foi organizado vários eventos nessa semana. Teve homenagem no tiro de guerra, foi feita uma homenagem no busto do Newton Prado, uma missa. Os sobrinhos netos de Newton Prado participaram também. Houve homenagem na escola Newton Prado. Nós aqui no museu fizemos também uma exposição em homenagem a ele. Fizemos também um vídeo com 50 fatos históricos de Newton Prado. E também fizemos um encontro dos medalhistas Newton Prado. A Escola Newton Prado surgiu na década de 1950. No início se chamava Centro Educacional Lemense. Na época, munícipes e moradores locais resolveram mudar o nome da escola para a Escola Newton Prado, homenageando o herói do Forte de Copacabana do ano de 1922. Você provavelmente já estudou nessa escola ou já ouviu falar nessa escola tão tradicional da nossa cidade e provavelmente te traz memórias afetivas importantes da sua idade escolar e da sua adolescência. Nós vamos conhecer um pouquinho da Escola Newton Prado. Na década de 40, as pessoas que queriam estudar aqui em Leme, elas faziam o Grupo Coronel Augusto César e tinham que estudar ou em Pirassununga ou em Araras. Existia, assim, uma quantidade de alunos muito grande, que uns iam de trem, outros iam de ônibus. As estradas eram de terra, então era uma vida muito difícil. E eles queriam que se conseguisse um ginásio para Leme. Quer dizer que nos fins dos anos 40, eles
conseguiram que fosse criado um ginásio e que começou a funcionar no Grupo Coronel Augusto César no período da tarde. Chamava-se Ginásio Estadual de Leme. Então, ele funcionou ali de 49 a 56. Em 57 já foi transferido para o atual prédio da escola que hoje se chama Newton Prado. Então, como surgiu esse prédio? Diante da necessidade de ter um prédio próprio, o Ginásio Estadual de Leme, se pensava no que fazer. Existia um lemense chamado Armando Hildebrand, que trabalhava, eu não sei o cargo que ele existia, no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, não existia Brasília ainda. E ele conseguiu que o governo federal construísse um centro de educação em Leme. Era um mega de um projeto para a época, porque seria a escola com o ensino normal, mais o profissionalizante, já que na época existia uma necessidade muito grande de profissionais especializados. E ele conseguiu que esse projeto viesse para cá, desde que os lemenses doassem o terreno e que o Ministério da Educação iria financiar a obra. E esse projeto, feito no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, foi inspirado no arquiteto modernista chamado Le Corbusier. Por quê? Porque o Le Corbusier veio para o Brasil e foi no Ministério e expôs quais eram as ideias dele a respeito de uma escola integrada à natureza, onde os alunos não ficassem fechados numa sala, mas que eles tivessem a visão do lado de fora, onde eles poderiam ver a paisagem, ver árvores, ver pássaros. E, na época, também era novidade o concreto aparente. Então, nós tivemos uma puxa-sorte de conseguir que esse projeto viesse para cá. E os governantes locais, o prefeito, que era o seu Piti Arraes, e o secretário da Educação do Estado de São Paulo, ajudaram nesse projeto. Só que depois o Armando Hildebrand, eu acho que saiu do Ministério da Educação e o governo federal não mandou mais dinheiro. Então precisou se criar uma sociedade dos amigos do Newton Prado. Por quê? Aí já tinham decidido que o nome da escola seria Newton Prado e seria uma escola profissionalizante. Aí, através da política, conseguiram que o Estado assumisse a escola para transferir o ginásio, que era no Coronel, para o novo prédio e pagasse os professores, tudo. Mas para terminar essa construção, quem terminou foram os amigos do Newton Prado, a população lemense, com a ajuda da prefeitura e tal. Agora, Leme era uma província na época, né? Mas foram construídos os 2 primeiros pavilhões e depois, aos poucos, foram sendo construídos outros. Por exemplo, os últimos pavilhões, que dão mais para o lado onde era a ferrovia, que hoje é um jardim, eles eram justamente os pavilhões onde estariam as máquinas que os alunos iriam aprender o ofício que escolhessem. Mas eu acho que a maioria não sabe a importância dessa arquitetura em Leme, inspirada num arquiteto de renome internacional, que era o Le Corbusier. Em 1990, eu, Luiz Simeone Júnior, ex-vereador por 20 anos, 4 legislaturas, quando foi feita a Constituição lemense, em nome do Lions Clube de Leme, eu entrei com a emenda parlamentar instituindo em Leme a Semana Newton Prado, que seria do dia 1 a 7 de julho de cada ano, fazendo assim com que a prefeitura, através dos seus órgãos, fizesse uma homenagem para o nosso querido herói Newton Prado na nossa Praça Rui Barbosa. Então, praticamente todos os anos, desde que foi feita essa lei, do dia 5 de julho, reúne-se todas as autoridades, a Escola Newton Prado, os vereadores, a população em geral, e fazemos uma homenagem a Newton Prado. Isso a gente quis constar sem lei que a prefeitura é o
obrigada a fazer alguma coisa em homenagem ao nosso querido Newton Prado. A exemplo de outras cidades que tem. São João da Boa Vista tem a Semana Guiomar, a Pirassununga Nenete. Então a gente queria deixar nos anais da história essa semana de Newton Prado, que eu acho uma justa e merecida homenagem para esse grande e valoroso lemense que tombou lutando contra a ditadura federal.